A gente está aqui com ela já, pastora Carol Malta, e com o pastor Leozão, para falarmos sobre o tema da semana, que é justiça. E já que estamos trabalhando as virtudes fundamentais, a gente vai abordar hoje o tema justiça. E as convidadas da vez para conversar conosco sobre o assunto são Ellen Abreu, psicóloga, que já esteve aqui com a gente também, e Ingrid Vilela, advogada e realizadora de eventos personalizados. Sejam muito bem-vindos. E advogada, ninguém melhor que uma advogada também para ajudar a gente a falar de justiça, né? É verdade. Antes da gente começar, eu quero que vocês tragam a definição. O que é justiça, pastor? Pastor ou pastora? Você quer começar? Pode falar. Na verdade, justiça é a imparcialidade, é você cumprir aquilo que você falou, é você realmente não sair fora daquele foco, é a equidade, é não ter dois pesos e duas medidas, é aquele tratamento equânime mesmo. Amar ao próximo seria muito, tá muito relacionado à justiça, né? Porque se você faz com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, você está sendo justo. E até quando você falava, me veio à mente a balança. E aí eu quero passar para a advogada, né? A balança no direito, ela representa essa justiça. Fala um pouco do ponto de vista do direito sobre a justiça e traçando um paralelo também com o espiritual. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. E realmente, assim, o direito, ele tem esse símbolo, né? Que é não somente a balança, que significa a ponderação, né? O equilíbrio, mas também os olhos vendados, né? Do símbolo, que é mostrando a imparcialidade. Sim. E também uma espada, né? Uma espada posicionada, mostrando que... falando a respeito da força e mostrando a disposição de impor esse direito. Uhum. Quando eu comecei a faculdade, numa das primeiras aulas, eu nunca esqueci. Um professor disse, se todos soubessem perdoar, não haveria o direito. Olha. Então, isso foi muito forte para mim, né? E isso aplica-se até mesmo na nossa vida cristã, né? Se a gente soubesse perdoar mesmo tudo que nos vem, né? Tudo que nos acontece. Vivemos num mundo hoje em dia onde em todo o tempo, no trânsito, até mesmo dentro, né, da nossa própria família, no dia a dia, nós somos tentados, claro, né, a praticar a justiça com as próprias mãos. Verdade. Agora, nós cristãos, você falou algo aí que me chamou a atenção. Realmente isso é muito forte, né? Se a gente soubesse perdoar, não haveria justiça. Mas traz uma clareza para o pessoal de casa. Os cristãos, eles têm esse direito de entrar na justiça, por exemplo, com algum dano que ele sofre, porque alguns cristãos, eles pensam o seguinte, não, eu não posso entrar na justiça porque eu estou prejudicando aquela pessoa, eu tenho que perdoar e ficar por isso mesmo. Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Olha, a respeito, né, da justiça e do direito, olhando pelo âmbito cristão, eu acho que é uma garantia que nós temos aqui na Terra, né? Lógico, a justiça divina, ela é soberana. E ela é perfeita, né? Onde há o ser humano, há imperfeição. Mas, analisando e estudando biblicamente, em Êxodo, em Deuteronômio, é tão nítido a presença do direito naquela época onde Deus, né, era um Deus antes de Jesus, mostrava-se uma justiça mais... lei de Italião que fala, né? No direito, que é olho por olho e dente por dente. Depois, Jesus é o amor e tudo. Mas tem princípios bíblicos que estão aplicados até hoje dentro da Constituição. Uhum. Né? Tem princípios bíblicos, né, no Antigo Testamento que estão aplicados até hoje no direito dos homens, né? Na justiça humana. Então, isso é realmente mais do que... Certo, né? É interessante que a Bíblia é cheia da questão do direito, da lei, né? Uhum. Que não perde o princípio. Romanos 12 dá esse respaldo. Então, quando a pessoa diz que não pode entrar, não tem conhecimento, né? O perdão, sim, sempre. Mas se nós perdoarmos e sem tratarmos, a outra pessoa não será tratada também. Claro. Então, o perdão é para nós. Exatamente. Né? O perdão é para o indivíduo que tem uma dívida que ele sabe que não pode receber. Mas o outro também tem que entender, senão a coisa fica muito só fica unilateral. Existem consequências, né, das nossas atitudes. Né? Uhum. Né? Então, na verdade, eu vejo o direito, muitas vezes, é o cumprimento da palavra. Muitas vezes você entra, você tem um motivo para entrar na área jurídica,
por um não cumprimento de algo. Sim. Por isso você vai à justiça e vai reclamar algum direito Claro. que te é devido. Eu até quero perguntar uma coisa para o pastor Léo. Antes eu vou perguntar para ele, mas depois eu quero também, no ponto de vista da psicologia, eu quero te fazer uma pergunta. Mas a gente pode traçar um paralelo com a lei do mundo, né? A lei da terra que a gente precisa aqui, que foi instituída para que houvesse ordem mesmo, com a lei de Deus, né? E eu quero que você, pastor, trace um paralelo mesmo com a justiça do Velho Testamento e depois que Jesus veio, porque Jesus se fez justiça por nós, né? Isso. Então, qual que é a diferença? A questão é, quando você pega do Velho Testamento, é o olho por olho, dente por dente. Ali tinha que haver a correção. O que aconteceu com o Novo é a questão da graça, né? Então, eu penso que a graça ela é mais dura do que o Novo. Porque no Velho você tinha que ser pego no ato. Na graça, só de pensar, você já está implicado, já é considerado. Então, a graça, ela viabiliza, né? Sabendo que você não pode em si mesmo, então você recorre à graça para você obter isso. Então, você é justificado por causa de Jesus e não pelo seu próprio mérito. Sim. Essa é a diferença. Então, o Novo Testamento nos induz a buscar sempre essa graça, a justificação, né? Por Jesus, não pelos nossos méritos, que a gente não tem como, e para evitar a questão da justiça própria. Agora, os princípios estão estabelecidos. Amar o próximo como a ti mesmo, então, isso vai dentro desse princípio. Não tem como fugir disso. E esse mandamento aí, a gente seguindo esse mandamento, a gente consegue ser justo, né? Agora, em relação à psicologia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa justiça, porque todo mundo nasce com um senso de justiça muito forte. E é muito comum a gente ver pessoas querendo justiça para o outro e misericórdia para si mesmo, não é? Isso é muito comum. Então, fala um pouco sobre a mente humana, né? Como que o ser humano se comporta em relação a isso. É muito curioso isso que você disse, porque eu baseado até nos textos, né, de Tomás de Aquino, ele fala que a justiça é essa vontade, né? Essa vontade, essa firme vontade de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é devido. Então, voltando para a questão psicológica, vai muito da motivação. A Carol mesmo disse que, o Leozão falou sobre a questão do Antigo Testamento, que era o ato em si. Com a graça vem a questão do desejar. Então, antes mesmo de realizar um ato injusto contra alguém, quer dizer que eu pensei, eu não olhei, eu não agi com equidade, eu não respeitei a liberdade, o direito do outro. Sim. Então, a justiça, né, é um termo muito amplo. Então, assim, é abordado pela filosofia, pelo direito, a questão sociológica, enfim. Mas eu penso que a justiça só é devida quando existe um respeito, né? Então, como cristã, eu penso que verticalmente, quando eu temo a Deus, automaticamente eu vou ser mais justa com o meu próximo. Sim. Porque os meus relacionamentos horizontais, eles vão ser permeados pela justiça. A palavra diz que nós somos justos, né? Então a própria palavra diz justificados por meio nós de Jesus Cristo. E também a bem-aventurança fala que bem-aventurados, que eles têm sede de justiça. Mas antes da sede tem que ser bem-aventurado. E esse bem-aventurado fica feliz. Esse tratamento do caráter, né? Porque aí, quando trata esse caráter tratado, aí sim, então você tem sede de justiça. Mas justiça de quem? De Deus. Porque, na verdade, a gente tem uma justiça muito própria. Sim, a própria justiça, né? E tem gente que se sente injustiçado por Deus. Por incrível que pareça, tem gente que se sente injustiçado por Deus. Porque uma coisa que ele criou uma expectativa, uma coisa que ele planejou e não saiu como ele desejou. Então, tem pessoas perguntando onde Deus estava quando isso aconteceu. Então, tem pessoas que se sentem injustiçadas por Deus. Olha, você vê o ponto que o ser humano chega. Mas eu penso que o cristão, ele é justo, não porque ele por mérito. Ele é justo, ele se torna justo, porque Deus justificou ele através de Jesus. Agora eu vejo e a natureza do Espírito Santo. Falando isso porque existe a justificação e a justiça do homem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito justa, eu trato todos iguais. E eu não tenho discriminação, tem pessoas que se consideram assim. Só que atos de justiça não quer dizer que você seja uma pessoa que seja justa. Claro. Você pode ter atos de justiça, alguns atos, mas você não ser justo. Porque o justo, ele é algo contínuo, é algo constante, ele é algo interno que vai atuar até no seu próprio caráter. Ou seja, então não depende da pessoa ser justa, ela depende de algo maior.
Por exemplo, eu dependo de mim mesma para que eu seja uma pessoa justa. Somente de mim e de mais ninguém. Isso é possível? Não, não é. Eu penso que não, porque o homem ele nasce com essa... Ele vem com essa deformação já desde lá de Adão, Sim. então por algum ponto, certamente nós estamos morrendo a cada dia. E essa justificação perfeita, ela só vem a partir de Deus, porque Deus não olha o título, não olha a cor, não olha o salário, não olha qual a posição. Deus olha o ser humano, o ato e vai julgar e pronto. Sim. Agora nós, como seres humanos, a gente tem medo de, não, como é que eu vou mexer com aquele cara ali? Olha a posição que ele está. Então para Deus não existe isso. Então essa é a equidade, porque Deus vê o ser humano, ele não vê o título, ele não vê a posição, Deus vê o ser humano e o ato cometido. Essa é a diferença. Até isso que você falou, ações corretas praticadas por razões erradas não te fazem uma pessoa justa. Sim. Eu A faço motivação isso. estiver distorcida. Eu faço isso para ter um reconhecimento, eu faço isso para me verem dessa forma. Você não passa a ser uma pessoa justa, você acaba se enganando, Sim. achando que é, É mas não verdade. é. É um Exato. egoísmo. A motivação está errada, né? E tem um ponto também que eu acho legal, a gente falar um pouquinho da falsa justiça. Sim, mas a falsa justiça justamente é esse intuito de estar voltando para si e não vendo o que é devido do outro, o bem do outro, está vendo o seu próprio bem. Então, sim, certamente uma falsa justiça é uma coisa mascarada que você está tirando um lucro para si mesmo. Né? É Essa questão do falsa justiça. vício, né? Nós estamos Claro. falando de virtude. Justamente, A virtude corrompida, ela se torna um vício. Claro. Muita gente dá cesta básica aí para falar que é justiça. É verdade. No fundo É tá para ganhar se sentir bem É uma também, justiça né? paternalista, você não ajuda o Paternalista. outro. Agora, Carol, Totalmente. infelizmente a gente está chegando no final. Assim, esse tema é muito bom, mas eu queria, antes da gente chamar o intervalo, eu quero pedir para você definir para a gente aquela parte bíblica que diz o seguinte: não julgue para não ser julgado, porque a mesma medida com que você julga, você será julgado. E a gente está falando de justiça. E a gente, muitas vezes, a gente quer ser juiz do outro. Então, eu vou julgar se ele merece uma cadeia. Ah, não, esse aí não merece cadeia, não, ele merece morrer. Às vezes as pessoas têm essa atitude e até no meio cristão, dentro da igreja, você julga aquele irmão que cai, aquela irmã que está fazendo uma fofoca, mas você não está olhando para você. Então, só para a gente fechar, fala sobre isso. Eu acho que nós temos que ter uma vida integral, num todo, na integralidade. Então, nós devemos ter aquelas atitudes as quais nós não acharemos ruim em recebê-las na nossa vida. Então, vamos começar a ter justiça na nossa própria vida, né? Nos seus pensamentos, nas suas atitudes, a sua própria postura com você mesmo, ser justo com você, para depois você começar a olhar para o outro. Né? A Bíblia fala que você não deve olhar o cisco no olho do outro se há uma trave no seu olho. Então, eu vejo essa questão da justiça, da gente começar a ter justiça em nós primeiro. Verdade. Porque aí a gente vai ter uma noção de medida. Vamos pra julgar você a nós medir mesmos, os né? outros. Julgar o nosso coração, não no sentido de condenação, mas avaliar nosso coração.